nesses dias que eu tenho desse conselho. Mais uma vez, tenho a grata satisfação de ter esperado com Vossa Excelência. Vossa Excelência, com certeza, é mais um elo dessa corrente da magistratura que está em Minas Gerais, que está no Brasil, que está a serviço do cidadão brasileiro, daqueles que precisam da jurisdição. Cumprimento por excelente trabalho que Vossa Excelência tem feito a condução dos tribunais dos júris anteriores, deste, e com absoluta certeza na comarca onde o senhor trabalha. E recebo os cumprimentos da defesa, mas como representante da OAB, trago também os cumprimentos da Ordem dos Advogados do Brasil, da magistratura na pessoa de Vossa Excelência. Doutor Wesley, é uma grande satisfação reencontrar após algum tempo. Um dos primeiros júris que eu fiz aqui nesse solo foi na presença de Vossa Excelência. O doutor Bruno ocupava a cadeira aqui. E já naquela época foi um período de muito aprendizado com os debates que o senhor fez, como o senhor falou, com as suas palavras, já foram motivadoras para que eu pudesse continuar desde aquela época atuar no Tribunal do Júri. O senhor, com certeza, continua aí aprimorando e crescendo cada vez mais, agora com a psicologia, aliada ao direito, que engrandece os debates, mas dono de uma fidalguia que lhe é peculiar, seja em relação à defesa, seja em relação ao processo e à verdade dos fatos. E eu sempre repito, o grande Tramposo Pérez dizia que achava a idiocrasia os homens de juiz, promotor e advogado, porque todos utilizam o mesmo código, a mesma forma para dizer, utilizam a mesma lei, seja de uma forma ou seja de outra. Então, recebo os meus sinceros cumprimentos e boa sorte no retorno em casa depois de estar vai ficar muito tempo por aqui. Os senhores jurados, mais uma vez estamos aqui, né, para, com Vossa Excelência, encerrar os trabalhos desse ano, que é o próximo júri, no dia 6/8, Vossa Excelências ficarão já de férias, então nós vamos encerrar mais um período aqui. Agradeço a atenção de Vossa Excelências e a gente repete e sempre diz que é um mistério que vocês fazem, estão a serviço da própria justiça, da comunidade, da sociedade, por força da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 38, que diz que a pessoa é julgada pelos seus pares, no caso dos senhores. Os senhores são os juízes hoje, através da promessa que foi feita pelo artigo 472. Então, recebo os nossos cumprimentos. É mais um dia de afazeres que não estão em casa, mas que estão a serviço da justiça para auxiliar o juízo no trabalho dele. Muito obrigado e desde já agradeço pelos outros júris que nós fizemos por estarem sempre à disposição da justiça. Os meus colegas da banda de defesa, a doutora Sabrina e o doutor Wesley, a doutora Sabrina sempre minha fiel escudeira e companheira há muito tempo. Obrigado pela companhia, por ser também nossa mentora nessa parte de penal e processo penal. E nós temos ainda muito a caminhar, se Deus quiser, com a graça de Deus. Doutor Wesley, essa é a primeira vez que nós dividimos a banca, mas parece que já há muito tempo nos conhecemos, dividindo as particularidades do processo penal, do penal, do inquérito e das teses. Bem-vindo à comarca de Bom Sucesso e espero que possamos ainda dividir muito esse solo sagrado. Senhores agentes, recebam também os nossos cumprimentos. O Ministério de Excelências de estar aqui mais um dia cumprindo o seu dever de forma muito afica. Eu levo o meu abraço ao meu contemporâneo de faculdade, o Américo, que está lá no presente com vocês, um grande amigo, um grande companheiro, e é diretor de vocês também. Nosso cliente, o Arilson, agradeço a confiança no trabalho nosso e vamos fazer a melhor defesa que for aplicada pelos senhores. Os
senhores serventuários, também aqueles terceirizados que trazem o café, que está aqui, traz a água, recebam os nossos cumprimentos, por estar tão próximos aos advogados. Eu sempre pergunto, o cafezinho, a fala, amanhã vai sair o cafezinho. E obrigado. E aos serventuários da justiça, aqui na pessoa da Pilar, eu sempre digo que é um pilar forense e oficial de justiça realmente fica ficado aqui, mas sair para fazer as diligências. Se não fosse oficial de justiça, não caminharia aquilo também que a secretaria faz, que o juiz pede, que o promotor requer. Então, cumprimento Vossa Excelência e cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os demais servidores da casa, assim como os estagiários do Ministério Público, da Secretaria do Juízo, do gabinete, que eu cumprimento através da doutora Jennifer. A todos os nossos cumprimentos. Eu falava há pouco com o Dr. Wesley, promotor, da fidalguia. O que é a fidalguia? De você estar correto com aquilo que está nos autos, de falar daquilo que mais se aproxima da verdade dos fatos. Nós estamos aqui fazendo um retrato de um momento que eu não estava, doutor promotor, doutor juiz, nem Vossa Excelência. Então nós estamos trazendo aquilo que está nos autos para que Vossa Excelência aprecie para que de forma, na hora da votação, vocês saberem falarem o sim ou não. E sendo bem direto, o que se aproxima mais da verdade? O que se aproxima mais da verdade, inteirando aqui com o Dr. Wesley, é que houve a desistência voluntária. Houve o início de um fato. Houve o início de um tiro. Houve uns tiros. Mas houve a continuidade desse tiro. E eu perguntei aqui para o meu cliente, se o senhor quisesse, o senhor poderia, com a arma na mão, tirar a vida de Everson Pinguim? Poderia, mas não quis. E de uma outra forma poderia, que não fosse com a arma? Poderia, mas não quis. Então pega a primeira parte do artigo 15, depois a doutora Sabrina vai ler e vai falar, que é da desistência, onde poderia ter continuado e não continuou. Havendo a desistência, Vossa Excelência votando nesse sentido, na hora da votação dos quesitos, primeira questão de autoria, isso aí não vai negar, de autoria dos fatos, mas a questão de materialidade, e aí vai apresentar os quesitos de Vossa Excelência, se houve a desistência, a recomendação da defesa de votar assim como o Ministério Público diz, votar que houve a desistência, aí o processo vai passar para o diretíssimo juiz presidente, ele que vai fazer a aplicação da sanção que entender cabível. Mas, apesar disso, alguns fatos precisam ser esclarecidos para Vossa Excelência. Essa é a recomendação. Mas Vossa Excelência tem que votar da forma que lhes convier, da forma da consciência de Vossa Excelência. Igual o doutor juiz falou quando leu o artigo que vocês fizeram a promessa, de acordo com a consciência de Vossa Excelência. Por isso, alguns fatos precisam ser trazidos para que Vossa Excelência estejam mais firmes nessa decisão. E quais são esses fatos? Bom, primeiro, vocês estão no relatório aí, de Vossas Excelências. No relatório consta aí a pronúncia, e na pronúncia fala da verificação no final pelo crime do artigo 121, qualificado, tentativa de homicídio. Então, essa relatório que está aqui, que no final fala de aplicação do artigo 121, o doutor promotor não está pedindo nesse sentido, e a defesa também não. Não vai votar para aplicação da tentativa de homicídio. Nós estamos pedindo para que haja desclassificação para o crime do artigo 129 de lesão corporal.
não de tentativa de homicídio igual está aqui, só para esclarecer, porque os senhores leram o relatório. Então nós estamos pensando de uma forma diferente do que está aqui no relatório que Vossas Excelências leram. Passada essa questão, eu preciso dizer também, conforme foi bem colocado, é uma questão de desclassificação para o crime do artigo 129, lesão corporal simples, porque eu vou pegar o laudo aqui que vai ver que não foi lesão grave, mas deixou muito bem claro também, e é preciso dizer, o Lucas e o próprio Arilson, que não houve o chamamento do menor para que se fizesse tal ação, tal atitude. Não houve a corrupção do menor, não foi chamado o menor para fazer isso, não foi preparado. Então não tem aplicação, só para deixar claro, pela defesa do artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Somente a desclassificação para o crime do artigo 129, caput, simples, não tem aplicação da corrupção dos menores, porque isso não está no processo, não está claro no processo, não existe no processo a questão de que eles chamaram ele, de que eles corromperam ele, de que eles buscaram ele e falaram assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso não existe nos autos. E a gente, voltando à questão da fidalguia, vocês vejam bem, a questão de sincronizar os fatos. O doutor Laurus, que é um promotor que eu tenho grande estima também, assim como pelo doutor Wesley, já havia conduzido também no seu entendimento dessa mesma forma. Por quê? Você chega o relatório policial, teve os fatos, o policial ouviu um, ouviu outro, colheu depoimentos e entendeu o relatório policial que teria havido tentativa de homicídio. Aí depois as partes são ouvidas em juízo. O promotor faz a denúncia pelo 121, igual ele fez, depois ouviu todo mundo aqui. Depois que ouviu todo mundo aqui, e naquela época o doutor Laurus estava aqui e ouviu o pessoal que foi ouvido, apreciou os autos, ele entendeu nas alegações finais dele, o próprio doutor Laurus que apresentou a denúncia no 121, ele já nas suas alegações finais entendeu também que era o caso de desclassificar. O próprio promotor, assim como o doutor Eres fez, ouvido e visto os fatos, ele entendeu que era o caso de desistência voluntária. Então, o Ministério Público, que é um só órgão, apesar de mais de um promotor, né, vários promotores na verdade, mas o órgão, o Ministério Público, que é o órgão acusador, ele em si, apresentou uma denúncia e depois de ouvido, verificado, apreciado os fatos, entendeu que não era o caso aplicado à denúncia que ele apresentou, de tentativa de homicídio. Ele, nas alegações finais, diz que era o caso de aplicar o artigo 15, que é o artigo do Código Penal que fala da desistência, ou seja, se quisessem poderiam continuar, mas não continuaram. O próprio ente, o próprio Ministério Público foi dessa forma. Por isso que nós estamos firmes nesse sentido de que na votação do quesito pela desclassificação para o crime de lesão corporal se aplica dessa forma, porque nós também, sendo sinceros com Vossas Excelências, sendo corretos com Vossas Excelências, respeitando esse solo sagrado do qual nós vivemos, sobrevivemos e cuidamos das nossas famílias, temos um compromisso com Vossa Excelência, um compromisso com a verdade. Poderíamos aqui ter várias teses de negativa, de legítima defesa, mas não, nós estamos sendo corretos no pensamento nosso, respeitando o pensamento de Vossa Excelência. Houve o fato, mas houve também a desistência. Por isso não se justifica aplicar uma pena pela tentativa, e sim pela desistência e pelo crime de lesão corporal. Repetindo, respeitando Vossas Excelências, que é o que a gente pode fazer. E tem que fazer o advogado de defesa. E passando aqui rapidamente, não vou me estender muito, mas o relatório, o laudo pericial, para que Vossas Excelências possam verificar,
Esse é o laudo pericial, está na folha 81. Houve ofensa à integridade corporal à saúde do paciente? Sim. Da ofensa resultou perigo de vida? Não, pois não houve ofensa a nenhum órgão essencial. Esse é o laudo pericial, que está no processo. Pode ver, pode checar. Então não houve o risco de vida, não houve o perigo de vida, além de não ter havido, de ter havido a desistência voluntária. Se quisesse poderia, mas não houve. Esse tiro que acertou nele não trouxe risco de vida para ele. Isso está no laudo. Isso é só para que Vossas Excelências estejam ainda mais certos daquilo que nós estamos pedindo na hora de fazerem a votação. Então, além de não ter havido esses procedimentos, né, é preciso deixar claro também, e por isso eu perguntei para o meu cliente aqui, quando você tem um crime de tentativa de homicídio, tem que ter o ânimos necante, a vontade, o desejo de tirar a vida de alguém, de ceifar a vida de alguém. Quando você sai de casa e fala assim, eu quero fazer isso, se a pessoa já está com essa índole, ela faz. Mas não está demonstrado, e não está nos autos, isso não está aqui, por isso a gente fez a pergunta, a vontade e o desejo de Lucas de tirar a vida de Weber. Eles não saíram de casa para tirar a vida dele, ele não quis, não teve esse desejo, se quisesse teria feito. Então nós não temos aqui aquilo que é principal, aquilo que precisa, a vontade, o dolo, o desejo de tirar a vida, o ânimo recante. Ele não está presente nos autos. Então nós não temos elementos para dizer, para dizer que ele deveria ser condenado pelo crime de tentativa de homicídio. Tem só um ponto que eu preciso deixar claro para Vossas Excelências aqui. No depoimento do policial militar, do Anderson, ele diz que realmente havia uma faca com o Everson, o Pinguim, só porque o meu cliente falou, isso consta dos autos, no depoimento. Ele fala que foi encontrado, está no boletim de ocorrência ao lado dele, uma faca. Agora, o Everson, ele fez um depoimento aqui, porque você tem algumas contradições. Veja bem, o Everson Sabino é a vítima, é o Pinguim. No dia 10 de março de 2017, ele foi ouvido na polícia. Enquanto o documento que vocês viram aí fala que os fatos aconteceram às 2 da manhã, no depoimento dele aqui, ó, o Everson, ele fala, estava no campo de futebol, situado no bairro Leão, que por volta das 22h30. Enquanto no relatório que vocês leram e no depoimento da testemunha Elisângela fala que ela se acordou com ele batendo a porta da casa dela, colocou a cabeça para fora para chamar, ele diz aqui que foi outra pessoa, ó, que o declarante pulou o muro do campo e quando estava ferido no peito por causa do tiro que havia recebido, o declarante pediu ajuda a um rapaz que estava passando pelo local e que este acionou a polícia militar, que a polícia militar foi até o hospital e acionou a ambulância. E consta do relatório dos autos que Elisângela chamou a polícia foi até lá, acionou a ambulância e foi levada até o hospital. Mas por que dizer isso? Tem que só passar por esse ponto, porque o Tribunal do Júri, ele está no capítulo da Constituição Federal dos direitos e garantias fundamentais. É um direito do cidadão. Ele não é um direito do Ministério Público, do juiz, do ente, é um direito do cidadão, dele, de ser julgado pelo Tribunal do Júri. E a doutrina e a jurisprudência entendem de forma pacífica que, caso haja dúvida a respeito da ação ou não de quem está sendo julgado, essa dúvida beneficia o réu. A dúvida se um fato aconteceu ou não, ela não beneficia o Ministério Público, ela beneficia a pessoa que está sendo julgada. E por que dizer isso? Por causa da contradição que foi colocada. Então, se Vossas Excelências estiverem
alguma dúvida em relação a essas questões que estão sendo colocadas, se ainda tiver alguma certeza, qualquer dúvida, ela sempre beneficia o réu. Uma dúvida nunca leva ninguém a uma condenação. Se há dúvida, você não aplica o castigo, igual a gente faz em casa com as nossas crianças. Se eu tenho dúvida se meu filho fez negócio, eu não vou dar um castigo. Claro que é outro caso, é só para exemplificar. Porque eu não tenho certeza se ele merece umas palmadas. Mas se merecer, tiver certeza, sim. Mas se não, por isso, a defesa, de forma muito tranquila, de forma muito sensata, hoje, diferentemente de alguns outros dias, nós estamos caminhando da mesma forma e pedimos a atenção de Vossas Excelências nessa questão da votação. O doutor Juiz vai explicar direitinho como é que é a condução, e só repetindo que nós entendemos que ainda pela desistência, com a aplicação do artigo 15, é só pela lesão corporal leve, igual está no laudo aqui, e não houve a corrupção de menor, e nem tampouco tem arma, nem consta, porque não foi encontrada a arma do meu cliente, né? E a doutora Sabina vai trazer os complementos para Vossas Excelências. Conduz os trabalhos aqui na casa com muita cordialidade, imparcialidade. Receba os meus sinceros cumprimento também o doutor promotor Wesley, que hoje aqui exerceu o que realmente é o papel da promotoria, que é fiscalizar, não pedir apenas condenação sem provas. Eu também parabenizo Vossa Excelência. Cumprimento também o doutor Alexandre, e com o doutor Alexandre eu tenho aprendido muito. Eu comecei a participar também do Justo por causa do doutor Alexandre. E como mesmo o doutor Wesley falou, e eu já reiterei isso por várias vezes, o doutor Alexandre é um dos melhores advogados criminalistas que temos aqui. E para mim é uma honra poder estar sempre aprendendo com o doutor Alexandre. Cumprimento também o senhor Wesley. Como, nós temos poucas oportunidades, mas isso eu gosto para que a gente busque também a justiça. Como que eu verifiquei, o senhor é muito serioso, corre atrás também para que seja aplicada a justiça para o seu direito. Cumprimento também os serventuários aqui presentes, porque sem eles aqui hoje não estaria acontecendo esse julgamento. Os oficiais demais vocês que estão para serem julgados. E saiba que hoje vai ser feita justiça. Eu peço a Deus que hoje seja feita justiça. O doutor Alexandre, ele explicou aqui muito bem. O doutor Alexandre é um orador nato. Ele explica muito bem. E eu queria explicar para vocês a diferença de lesão corporal e tentativa, para que fique mais claro para vocês. A lesão corporal, quando a pessoa tem intenção de lesionar, apenas de lesionar. A tentativa, a pessoa tem a intenção. Então, a lesão corporal é a intenção de lesionar. A pessoa não tem intenção de matar, de apenas lesionar. Na tentativa, a pessoa tem a intenção de matar, só que não tem o crime por circunstâncias da lei à vontade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero tentar matar alguém, certo? Só que a outra pessoa me impede, me puxa para trás. Então, eu somente não matei a pessoa por circunstâncias alheias à vontade, porque outra pessoa me impediu de estar cometendo tal ato. E aqui se mostra claramente que não teve nenhuma intenção. As circunstâncias dos fatos demonstram que houve apenas lesão. Por quê? Conforme o laudo que está no processo, a arma tinha apenas um cartucho.
quem quer matar, não tem apenas um cartucho. Se eu for querer matar alguém, eu não vou dar apenas um tiro. Vai ser muito mais que um tiro. E o doutor Alexandre ressaltou aqui que não teve risco de vida. O laudo que o doutor Alexandre mostrou aqui para vocês, não foi o doutor Alexandre, não foi eu, não foi o promotor, nem o juiz que fez. Foi um médico especialista, que estudou 5, 6 anos. Até no depoimento do Anderson, da vítima, ele mesmo relata que não houve risco de vida. No depoimento dele, ele informou que levou um tiro, porém sem risco de vida, sem risco de morte. Logo, as circunstâncias todas demonstram que não houve tentativa de homicídio. Tanto que o próprio Ministério Público, que poderia requerer aqui hoje, ele não fez nesse sentido. Então, muitas pessoas às vezes elas acham erroneamente que o advogado só veio aqui para mentir. Não. Vocês vão ter certeza disso quando vocês precisarem de um advogado. Não estamos aqui para mentir. Justiça também, porque às vezes as pessoas acham que justiça é só condenar, absolver. Mas justiça também é dar à pessoa aquilo que lhe é devido. Não estamos passando a mão na cabeça do senhor Lucas? Não. Só que ele tem que responder por aquilo que ele tinha intenção. E as circunstâncias todas demonstram isso. No depoimento do Wesley, informou que o Wesley é o menor que estava no dia e que não está presente aqui hoje. Ele informou que ele queria matar a vítima, porque a vítima invadiu a casa dele para furtar objetos do seu interior. O Wesley falou isso. E ele queria matar a vítima, porque a vítima tinha entrado na casa dele e tinha furtado utensílios. Então aqui, qual seria o motivo dos outros? Aqui não tem nenhum motivo. Como o nosso cliente mesmo ressaltou, ele não tinha inimizade com a vítima. Ele não tinha inimizade. Dentro das investigações todas, o único motivo foi esse. Esse motivo foi do menor, que não está presente aqui hoje. O promotor informou que ele está foragido, que ele não é foragido não, que ele poderia estar morto, mas na época dos fatos, ele não tinha essa suposição. E mesmo assim, não foi encontrado. Tá, hoje, ele pode estar morto, sim. Ainda mais pela carga e a faca dele, que é absurda. E como o doutor Alexandre mesmo ressaltou, ele não foi corrompido. Ele já estava com uma faca. A intenção toda do fato foi dele. Ele que tinha algo contra a vítima. Desde o início. O único motivo foi esse. Ele sim tinha algo contra a vítima. No depoimento da vítima, ele informou que estava correndo e viu o Lucas atirando. Como que você está correndo e vê outra pessoa atirando? Você se olhando para trás. Uma coisa também que não ficou comprovada. Ele que falou. Não tem nenhuma outra testemunha informando a mesma situação, não. Não tem como. Se alguém está atirando, eu vou correr e ficar olhando para trás. Claro que não. E eu perguntei aqui, o senhor Lucas, como que estava a situação da vítima. A situação é clara. Não teve risco de morte. Tanto a vítima, como no laudo foi informado isso. E se tivesse risco, ele não conseguiria sair do corrido, não conseguiria pular muro.
por si só já demonstra que não tem nenhum risco. Quem está quase morrendo consegue pular o muro? Não. E como o doutor Alexandre ressaltou, a vítima é contraditória. Por quê? A vítima informou no depoimento que foi um rapaz que encontrou ela e foi ouvida. A vizinha do local que ligou para a polícia militar. Por que a vítima poderia ter falado o que realmente aconteceu? E ficou nítido nesse processo que a única pessoa que teria intenção é o Wesley, que em 2016 não tinha essa posição de morte. Ele que não quis vir aqui. Ele que não quis vir aqui e pisar. Que pisar aqui não é fácil, não. Não é fácil. Ele não quis vir aqui contar a verdade do que realmente aconteceu naquele dia. Então, o que nós pedimos que o senhor Lucas, que ele responda, mas com lesão corporal. Ele com lesão corporal. Como eu já informei para vocês, justiça não é só condenar além ou absolver. E eu vou ler o artigo 129. Vou ler aqui um pouco sobre desistência voluntária. Essa tese de desistência voluntária não é algo que a defesa está inventando. É algo que está na lei. Não estamos aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Não. Para que possamos fazer justiça, é necessário colocarmos no lugar do outro. Se coloque no lugar do Lucas. Não estou falando que vocês fariam algo nesse sentido, mas se coloque no lugar dele. Pelas circunstâncias todas aqui. Qual seria o resultado que vocês queriam para vocês? Consequentemente, para mim seria lesão corporal. Porque, como eu falei, quem quer matar, não atira uma vez. Não ficou comprovado o risco de vida. O artigo 15 do Código Penal diz que desistência voluntária. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Só responde pelos atos já praticados. Então, ele tem que responder pelos atos praticados. Somente pelos atos praticados. Porque naquele momento, se ele quisesse pegar a arma, ter tirado várias vezes, ele poderia. Imagine, são 3 contra 1. 3 contra 1. Então, fica nítido o que diferencia um crime do outro. Então, por isso, tanto a defesa como o promotor, nós entendemos que aqui houve lesão corporal. E outra coisa que eu falei, eu até esqueci de retornar, sobre a corrupção de menor. Vocês acham mesmo que o Lucas corrompeu o menor, Wesley? Claro que não. Ele já foi com uma faca. Já foi tudo premeditado na cabeça dele. E no final ele quis sair da situação. Só que ele esqueceu que ele mesmo informou que o motivo dele poderia ser o quê? Porque a vítima entrou na casa dele. O único motivo seria isso. Ele se contradiz. A caca e a faca do menor é extensa. É extensa. Então fica nítido. Então, tem muitas pessoas que não concordam, que falam assim, é menor de idade. Não pode responder. Muitas pessoas acham dessa forma. A menor de idade ali não vai ser penalizado por nada. Porque por simplesmente ser menor que 18 anos. Vocês acham mesmo que o menor de 18 anos não tem oportunidade para escolher o que é certo e o que é errado? Com certeza tem. Todo mundo que já tem menor de idade e sabe o que é certo e o que é errado. Então fica nítido
por ele estar com a faca, mostra que a intenção dele era simples e pura dele. Ninguém corrompeu ele a nada. Ele não é uma inocente. Então, por isso, eu reitero a nossa tese de lesão corporal e que não houve corrupção de menor. Sem isso.